O capítulo 137 do mangá de censura lançou e isso aqui tá incrível, meus amigos. Nós vemos mais sobre Rubérios, que é algo que, quando eu falei sobre nos resumos de volumes da Light Novel alguns anos atrás, gerou vários debates nos comentários do vídeo. E também temos mais sobre o que o Yuki está fazendo nesse arco, porque o maluco nunca tá suave, ele sempre tá fazendo algo contra o Rimuru. E finalmente temos os primeiros movimentos do Lorde Demônio Leon Cromwell, que é algo que eu sei que todos queriam ver em ação. E também temos mais o Granville, que é o grande vilão desse arco, assim como era o do arco anterior ao lado de Maria Bell. Esse capítulo nos trouxe muitas coisas e hoje eu vou falar delas com vocês. Mas antes, deixe me apresentar. Eu sou o Diogo e faço vídeo de animes, mais focado em secais, fantasias e notícias do mundo dos animes. Então se inscreve aí para ajudar a nossa comunidade e ficar por dentro dos próximos vídeos. O capítulo começa em Rubérios, onde Rimuru e sua companhia chegaram no último capítulo, se vocês se lembram. Aqui, Venom está olhando a cidade, que é bem tranquila. Ela não tem ladrões, crianças passando fome, brigas entre residentes, nada. É uma coisa pacífica, calma, não tem crime. E por isso, ele como um demônio pensa que deve ser bem entediante viver aqui. E isso vai ser um tema discutido daqui a pouco. Diablo então contacta ele, mandando que ele e seus subordinados vão até ele imediatamente, ou todos eles serão suas cabeças cortadas, bem no estilo do Diablo. E eles estão sendo usados para mover os instrumentos musicais que serão usados na apresentação dos músicos de Tempest aqui em Rubérios, porque é o grande motivo pelo qual eles vieram pra cá. E o mais engraçado é um monte de demônios em uma cidade sagrada, levando instrumentos para o lugar onde vai haver uma apresentação. Fica mais engraçado ainda se você pensa que essa cidade sagrada é governada por vampiros. E com os demônios carregando as coisas e ajudando, Hinata então passa a dar um tour pela cidade para Rimuru e as crianças que foram com ele. E é então que entramos um pouco sobre como que Rubérios é administrada. Todos aqui vivem em paz sobre a proteção de Deus, no caso, Luminas. Eles fornecem alimentos e itens de necessidade geral para as pessoas, e assim ninguém tem isso em falta, não existe pobreza nessa cidade, nesse país. Todos são realmente iguais abaixo de Deus nessa sociedade. E esse jeito de governança é o completo oposto de Tempest segundo Rimuru. Aqui é uma cidade igualitária, livre de conflitos, pacífica e todos os cidadãos são iguais. Eles recebem os mesmos tratamentos e vivem suas vidas de formas tranquilas. Aqui não existe a sensação de você se comparar com outra pessoa e se sentir esquecido por causa disso ou se sentir inferior. Não, todos são de fato iguais. Porém, Rimuru sente falta do sentimento de querer lutar por mais. Aquele sentimento de eu quero trabalhar mais para ganhar mais, para ter mais. E embora quando eu fiz o resumo desse volume da Light Novel dê uma polêmica nos comentários, eu vou fazer o meu take novamente. Que Rubérios, realisticamente, podemos falar que é o conceito mais próximo de uma sociedade comunista. Aqui existe uma classe governante que é a igreja, o que, se eu não me engano, eu acho que o comunismo defende que não deve se existir. Mas, tirando a igreja que governa o país, todos os cidadãos são tratados como iguais abaixo dela. Ou seja, todos os cidadãos, todas as pessoas são iguais, recebem o mesmo tratamento, as mesmas condições, a mesma segurança. É uma sociedade igualitária. Por outro lado, Tempest é uma sociedade que tem mais um capitalismo enraizado nela. Ela não é extremamente capitalista ao ponto de que as vidas das pessoas são miseráveis, assim como na Terra acontece com a gente. Mas é uma sociedade que o Rimuru fez de forma que, se alguém quiser mais, você trabalha para ganhar esse mais. É claro que, na realidade, nosso mundo não funciona assim, mas em Tempest funciona. Aqueles que trabalham mais, recebem mais e assim tem mais. Até as crianças que cresceram em inglês e agora moram em Tempest acham que Rubérios é meio chato por causa disso. Que você não pode comprar coisas que você quer, porque todo mundo é igual e, portanto, a igreja distribui de forma igual para todos o que eles precisam. Eles acham que é natural que, se você quer mais, você trabalha mais para isso. Afinal, eles cresceram em uma sociedade que permite isso, assim como a gente. Então eles pensam que Rubérios, que não é assim, é estranho, é antinatural, não é legal. E aqui nós estamos tendo um conflito de opiniões e ideais políticos, o que é completamente normal, acontece em todos os mundos, tanto em Tempest quanto no nosso. E eu não acho que eles estejam errados, eles são apenas diferentes, e pessoas acostumadas com coisas diferentes não vão entender o outro lado. E o Rimuru aqui diz exatamente isso. Algumas coisas não podem ser conseguidas, não importa o quanto você tente. Então, se você nem sabe que tal coisa existe, te poupa o sofrimento saber que você não vai conseguir chegar lá, ou te poupa o trabalho de lutar
desesperadamente e não conseguir chegar lá. Além disso, embora Ruberius permita que seus cidadãos vivam de forma completamente igualitária, a classe governante, no caso a igreja, é um pouco diferente. Por exemplo, o Rimuru e seu pessoal, por serem visitantes, eles comeram um jantar muito chique que normalmente não é feito. Isso é um privilégio porque eles são convidados do estado da igreja. E é quando Chloe levanta a opinião dela sobre nenhuma das pessoas de Ruberius poderem sobreviver sozinhas. Elas não conseguem se manter desse jeito se não haver alguém forte os protegendo e cuidando deles, que é a igreja. Eles só conseguem viver assim porque tem os templários e Deus Luminas os protegendo e os ajudando, permitindo que essa sociedade continue funcionando. E para Chloe dá a impressão de ver que eles são peixes mantidos em um aquário. E não é que ela esteja dizendo que isso é ruim, mas que na opinião dela, todos deveriam contribuir para isso. E dessa forma não seria apenas a igreja mantendo tudo funcionando. E de novo, é uma opinião de quem é de fora, o que é completamente entendível. E o Rimuru conclui o assunto falando que todos têm suas próprias definições de felicidade. Para nós que vivemos da forma que vivemos, é realmente diferente para nós vermos como as pessoas de Ruberius vivem e como eles são felizes como estão. Mas, de fato, eles estão felizes. Essa sociedade é uma das maneiras de fazer as coisas, enquanto Tempest é outra. E no final está tudo bem, porque nem tudo tem que ser igual, nações diferentes são diferentes. E esse assunto faz Rimuru pensar nas coisas, de que a felicidade não é só satisfazer seu próprio desejo de possuir objetos materiais, de ter coisas. Afinal, se a felicidade é apenas encontrada em meios materiais, existe um problema ali. Porém, ele também sabe que Tempest se desenvolveu por causa do desejo dele de ter certos bens materiais, coisas que ele tinha em sua vida passada nesse mundo também. E claro, ele não pretende mudar o rumo da sua nação tão cedo. E no fim, rapaziada, esse assunto é trazido aqui para nos fazer refletir, assim como ele fez as crianças pensarem sobre isso. Nenhum dos lados está errado ou um é melhor do que o outro. Ambos experimentam suas próprias felicidades dos seus próprios jeitos. Ninguém está infeliz aqui. Tanto no mangá quanto na novel, ele não foi abordado para fazer todos se xingarem e falar mal um do outro, como aconteceu no meu outro vídeo. Eu lembro que os comentários foram bem divididos, gente falando mal do outro lado, gente falando tal coisa, e tava realmente uma bagunça. Esse assunto foi trazido no capítulo para fazer você refletir e entender, não é porque você vive de um jeito que o outro lado está errado em ver de outro jeito. Mesmo que você não concorde com o outro lado, você precisa pelo menos entender ele. Afinal, isso é o básico de uma sociedade. E por isso que eu não ligo de vocês comentarem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre essa reflexão que o mangá trouxe. Mas se eu ver maluco passando dos limites, eu vou banir do canal e essa pessoa nunca mais será capaz de comentar ou interagir aqui no canal para sempre. Então vamos manter o respeito como o mangá e a novel e o autor querem que nós mantenhamos. Uma coisa é discutir, outra coisa é passar dos limites. E com isso passamos para Leon em seu castelo, recebendo as notícias de que Johnny desapareceu. Agora que a carreira foi para Tempest, ela sumiu de Eldorado. Eles detectaram uma enorme quantia de magia, e quando foram verificar, eles perceberam que todos os demônios que ali dormiam sumiram. Primeiro eles acham isso difícil de acreditar, afinal Carreira vivia atacando eles, provocando eles, mexendo com eles, interferindo com eles. Então ela só sumir é meio difícil de você entender, processar. Mas o mais surpreendente é que os portões do inferno que estavam abertos ali foram bloqueados do outro lado. Ou seja, eles foram fechados de dentro do inferno e não de fora, o que mostra que os demônios fecharam os portões e então foram embora. Mal esperam eles que agora eles estão em Tempest. E isso faz Leon começar a se perguntar por que isso está acontecendo de repente. E logo Leon recebe outro relatório sobre como Rimuru está indo para Ruberius com as 5 crianças de outro mundo. Mas é aqui que entra algo impertinente. Esse relato fala sobre ele estar bolando um pacto secreto com Luminas para vender as crianças. E claro que o Leon não acredita nisso. Rimuru é um pacifista que proíbe a invocação de seres de outros mundos, então obviamente que ele não vai descer tão baixo a ponto de vender crianças. Leon já entendeu que esse agente deles não está atento o bastante ou está sob o controle de alguém. E claro, estão tentando alimentar com informações falsas. E isso porque eles estão tentando fazer o Rimuru lutar contra o Leon, ou é claro vice-versa. E os principais suspeitos é a Cerberus, que é controlada por Yuki, que quer justamente fazer isso, botar o Leon contra o Rimuru. Embora o Leon só conheça os palhaços moderados, que foram aqueles que se encontraram com ele anteriormente, ele suspeita que a Cerberus realmente está fazendo algo. Isso porque, se você não sabe, há algum tempo atrás, a Tyr e o Fultman foram até o palácio de Leon discutir com ele, negociar com ele sobre o nome da Cerberus, onde eles citaram para ele uma criança de outro mundo chamada Chloe Albert, ou algo do tipo. No caso, eles falaram errado o nome de Chloe Albert. Isso porque o Yuki já foi afunilando as coisas e meio que entendeu
entendendo que a criança de outro mundo pelo qual o Leon está procurando há tanto tempo é a Chloe que está com Rimuru neste exato momento. E por isso que, mesmo sabendo que as informações que deram pra ele são falsas, Leon ainda assim decide sair de Eldorado para ir para Rubérios. Mesmo sabendo que é uma informação falsa e que foi plantada para criar um conflito entre ele e Rimuru, ele ainda precisa ir lá ver o que está acontecendo e se de fato é a Chloe. Por outro lado, Yuki ouviu as notícias de que Leon começou a se mexer e conseguiu confirmar que Leon está indo para Rubérios atrás de Chloe. Isso realmente bateu o prego no caixão de que ela é o objetivo de Leon. O Yuki já sabe que Leon começou a suspeitar deles e vai evitar um confronto contra Rimuru, porque ele não é um tolo, mas ele não liga, o objetivo dele aqui era deduzir o objetivo do Leon. Quando ele deu aquela informação sobre a Chloe, ele jogou o verde para colher maduro, ele pensava que podia ser, mas não tinha certeza, e com isso agora ele tem certeza. Além disso, Yuki pretende jogar toda a culpa das crianças invocadas de outro mundo e das vendas delas em Granville Hotsu. Como sabemos, era Cerberus que o Yuki controla que invocava as crianças de outro mundo e as vendia para outros lugares, seja para os Granville ou para outras pessoas, mas agora ele quer colocar toda a culpa por trás disso em Granville, colocar o velho como um bode expiatório. O Leon é cuidadoso, mas ele é muito confiante, então até agora ele nunca se deu ao trabalho de aprender mais sobre os Rotsus, mais sobre Granville, os poderes que eles têm, a força deles, porque ele não acha que eles seriam capazes de machucar ele. Mas a família Hotsu ainda tem muitos poderes e força, que é o que o Yuki pretende usar. Ao jogar a culpa neles, ele quer criar um conflito entre eles, Leon e Rimuru, e assim ele é quem vai lucrar em cima disso. Além disso, ele conversou pessoalmente com Granville, formando meio que uma aliança com ele. Yuki colocou a culpa pela morte de Mariabel completamente em Rimuru, mesmo sendo ele quem finalizou ela. E com isso, Granville decide usar uma arma decisiva que Luminas esteve escondendo para sua vingança. Ele revela para Yuki que Luminas é o Lorde Demônio Valentine, o que todos nós já sabíamos, mas quando ele faz isso, significa que agora ele vai confiar em Yuki, ele quer trabalhar com o jovem. Porque Luminas nunca teve interesse no mundo humano, Granville sempre achou que eles conseguiriam manter um equilíbrio, manter a coexistência, mas com Rimuru é diferente. Ele tem a convicção de que por algum motivo Rimuru vai corromper a humanidade e espalhar caos pelo mundo, quebrando assim o equilíbrio que foi alcançado. E claro, pra gente, esse velho tá delirando pacas. Mas bem, aqui Granville fala que seu sentido como ex-herói está dizendo que ele deve matar Rimuru, e por isso ele quer a ajuda de Yuki. Mas o Yuki está em cima do muro porque ele tem uma relação boa com Rimuru. Ela não é exatamente boa, mas é tipo, cada um fica no seu canto e ninguém se mata, beleza? É basicamente essa relação dele com Rimuru. Ele sabe que ele fez merda, então ele tenta não piorar a merda que ele fez. Porém, Granville está ávido em unir as terras humanas para lutar contra os Lordes Demônios, o que faz o Yuki até pensar que esse coro é bem irritante. E de fato ele é. Na cabeça do Granville, os humanos estão acima de tudo, e eles devem permanecer assim. Mal sabe esse velho de que os humanos não estão acima de tudo, eles estão bem abaixo na verdade. Mas bem, para convencer Yuki, ele vai dar pra ele o tesouro de Luminas, a arma mais pica que ela tem. A maior heroína de todos os tempos, aquela que selou Veldora sozinha no passado. Luminas está protegendo a arca sagrada dessa heroína, e se Yuki pegar ela, ele vai ter o melhor peão que ele podia pedir nesse mundo. E com isso, Yuki aceita se aliar ao Granville. O velho vai causar uma confusão na Catedral de Rubérios com suas forças, para que o Yuki então vá lá secretamente e roube a arca. E de novo, o Yuki vai pisar no calo do Rimuru. E é uma coisa que eu não entendi, porque o Rimuru não apenas acaba com o Yuki de uma vez. O Rimuru é mais do que capaz de rastrear o Yuki e acabar com ele de uma vez por todas. Mas mesmo que o Yuki tenha ferrado com ele várias vezes e claramente seja um inimigo, o Rimuru continua dizendo, não, deixa ele lá, ele não é bem um inimigo, ele pode ser útil ou algo do tipo. O Rimuru não acaba com o Yuki, mesmo tendo milhares de motivos para isso. E isso é um bagulho que me deixa doido. Se o Rimuru apenas rastreasse e acabasse com o Yuki, metade dos problemas seriam resolvidos. E bem, para finalizar, nós temos uma parte focada em Granville. Ele passou milhares de anos servindo a raça humana. Ele compartilhou vários ideais com companheiros, promessas para os que já estão mortos. Todas as coisas que ele já fez deveriam ter dado frutos, mas não deram. Mariabel morreu, e então para ele agora não existe mais esperança. Guy Crimson está no norte, deixando que os demônios façam o que eles quiserem. Dagruel fica no seu canto, mas ele está sempre de olho nos movimentos humanos,
humanos, além de que ele tem uma rixa com Luminas, e uma briga entre eles pode causar danos severos para o mundo humano. O Império do Oriente, do outro lado, também está começando a se mexer, e eles têm sinais de terem forças super-humanas. Para Granville, esse mundo só tirou coisas dele, então agora ele quer que tudo isso desabe. Esse velho já perdeu seu senso de justiça, ele abriu mão de sua motivação inicial de ajudar os humanos, agora ele só quer acabar com tudo e todos. E com isso temos o início do arco da heroína desperta, meus amigos. Os próximos capítulos serão insanos, cheio de lore e, claro, muita luta, porradaria, tiro e bomba. Vai ser muito bom. Mas o que vocês acharam do capítulo? Comentem suas opiniões, que eu quero saber o que vocês pensam sobre isso. E embora o filme de Tensura só lance no final de fevereiro e a nova temporada apenas em abril, nessa temporada nós já temos alguns animes bem interessantes para que você possa assistir. E aqui eu comento sobre eles, incluindo a volta de Frieren, então assiste aí que tá bem legal. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e deixa o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.